Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje sobre um assunto que às vezes a gente não se dá conta de que esse assunto está tão presente nas nossas vidas, né? E eu vou falar hoje sobre um engano que existe. A gente vai estudar aqui um pouquinho sobre a astrologia. Quero falar um pouquinho sobre a astrologia. É um assunto interessante. E é um assunto que, vamos dizer assim, está impregnado na nossa sociedade, né? Eu diria aí que, nossa, muitas pessoas leem esses horóscopos, né? Esses guias astrais, essas tranqueiras todas. As pessoas leem tudo isso sem ter o conhecimento da onde vem, sem saber o que é que isso, qual que é a origem do horóscopo, da astrologia, sem saber até o que a própria Bíblia diz. Muitos cristãos, eu já vi cristãos compartilhando ou, enfim, se apoiando em supostas previsões que são colocadas aí pelos horóscopos, etc. Né? Bom, a grande pergunta é a seguinte: nós cristãos, como que devemos nos comportar diante desse tipo de conteúdo, de informação? A informação do horóscopo, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que ignorar? Se alguém vier falar comigo? Enfim, o mais importante é nós sabermos do que se trata, porque se nós soubermos do que se trata e o que a Bíblia fala sobre isso, fica mais fácil a gente tratar do assunto. Porque é natural para um cristão querer ignorar esse tipo de coisa, falar isso não importa. Mas não, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse assunto para a gente poder, pelo menos, abordar as pessoas da forma correta, né? Porque com o conhecimento correto, a gente aborda as pessoas de forma correta. Então vamos lá. A astrologia, isso tudo eu peguei de um site, se alguém quiser as referências, é só falar comigo que eu dou. Tudo que eu vou falar aqui hoje eu tenho fontes, eu tenho referências, tá? Então, se alguém quiser depois, só me pedir que eu tenho tudo anotadinho aqui. Então, a astrologia, ela é uma pseudociência que estuda os corpos celestes e as prováveis ou supostas relações que possuem com a vida do ser humano e os acontecimentos na história. Então, tem uma história famosa, né, de um imperador romano chamado Domiciano, que foi feita uma previsão desse tipo astrológica da vida dele, né, e no dia em que a previsão estava dizendo que ele ia morrer, ele ficou super nervoso, porque, enfim, ele queria burlar a morte de tudo quanto é jeito, né? E aí, quando deu 6 horas da manhã, ele perguntou para alguém lá, perguntou que horas são? Aí a pessoa respondeu, são 6 horas da manhã. Ele, ufa, então não vou mais morrer, porque a previsão dizia que eu ia morrer antes das 6 da manhã, né? Logo depois ele recebeu uma pessoa na casa dele, essa pessoa foi um mensageiro, um amigo dele, sei lá, e esse amigo, mensageiro, foi ler uma carta para ele. Quando ele leu a carta, ele apunhalou esse imperador, né? Apunhalou com uma faca e, enfim, se concretizou. E depois rola aquela história de que, na verdade, não era 6 da manhã, era 5 da manhã e o sujeito que falou a hora enganou ele também, né? Então, e tem muita gente que acredita nesse tipo de coisa por relatos assim, como esse de Domiciano, né? A palavra astrologia, ela une os termos astron e logos, que astron é estrela ou astros
e logos é estudo ou conhecimento. Né? Então, portanto, significa o estudo ou conhecimento das estrelas. É isso que significa a palavra astrologia. É importante saber o significado da palavra. Tá? É importante que fique claro para os irmãos, astrologia não é ciência, apesar do finalzinho logia, né? Por exemplo, você usa o termo biologia. O que é biologia? É o estudo, o conhecimento da vida. Né? Isso é biologia, é uma ciência. Agora, a astrologia, ela não é ciência. Isso precisa ficar claro para os irmãos. Apesar do nome logia, a palavra logia não é ciência, é uma pseudociência, uma falsa ciência. Se apresenta como ciência, tem uma carinha de ciência, mas quando você vai examinar, ela não tem... Oi? Não é nem só profundidade, ela não preenche os requisitos científicos para você categorizar aquilo como uma ciência. Tá? Ela poderia até chamar isso de um charlatanismo. Tá? A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Os astrólogos, eles utilizam as informações sobre a posição dos corpos celestes e supostamente preveem o futuro. Supostamente preveem o futuro e supostamente preveem o que está na personalidade das pessoas. Quem nunca ouviu falar de mapa astral, não é mesmo? Mapa astral, uma coisa que é muito comum. Eu conheço pessoas que fazem o mapa astral. O que é o mapa astral? Ele pega a sua idade, o dia que você nasceu, o dia, o mês, o ano que você nasceu, o dia, o mês e o ano do seu pai, da sua mãe, da sua avó, até o seu... Não estou brincando, eu não sei. Mas até... Pega alguns dados seus lá e aí fala, olha, a sua vida é isso. Esse é o seu mapa astral. Você, amorosamente, você combina com pessoas de tal signo e não sei o que e tal. Então você tem um mapa astral. Pelo mapa astral você pode conduzir melhor a sua vida, é o que dizem os astrólogos. Porque eles, de certa forma, eles falam o que as estrelas dizem sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Tá? Sobre a sua personalidade. Sobre a sua personalidade. E também... Como se existissem somente 12 personalidades no universo. Sim. Então. Aí o que acontece? Mas Como... quando você sai fora é porque você tá com É porque tem a ascendência. É porque tem a lua, entendeu? Toda vez que não bate... 144 personalidades diferentes. 12 personalidades para 8 bilhões. Não, mas aí o que acontece? Quando não bate, eles criam um novo critério, entendeu? Que a formiga estava fazendo sombra na não sei o quê, e aí refletiu melhor na lua, e aí, entendeu? Tem um fato interessante sobre a astrologia, porque é o seguinte, a astrologia no século XV, ela era uma ciência muito respeitada. Tanto é que alguns cientistas muito inteligentes... Como Isaac Newton. Não. Galileu. Não, foi o... Como é que é o nome dele? Mas o Isaac Newton estudou astrologia, não foi? Estudou. Mas daqui a pouco eu lembro o nome do outro lá. O que eles faziam? Para ganhar dinheiro, eles eram muito inteligentes, então o que eles faziam? Eles faziam previsões, o cara sabia manipular os números. Nicolau Copérnico era um padre e que fazia astrologia também. Então, para ganhar dinheiro, o que ele fazia? Ele fazia as previsões usando numerologia. Então, tem alguns cientistas, Kepler, o Kepler era outro também. Tanto é que ele ganhava, ele era um pobretão, era um alemão pobrão de tudo, e ele ganhava muito dinheiro fazendo astrologia. E aí, depois de algum tempo, ele conheceu o tal do Tycho Brahe lá, que pagou um bom dinheiro para ele fazer umas verificações, algumas observações que ele tinha feito. Mas naquela época, a astrologia e a astronomia andavam juntas. Mas os cientistas já sabiam que a astrologia era uma furada. Não tinha nada a ver com astronomia. Que eles usavam a astrologia para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Tá. Então, essa informação vai ser muito útil daqui a pouco. Veja só, os astrólogos, né, eles têm alguns métodos, né,
E os métodos, eles têm origem em doutrinas, filosofias e religiões. E preste atenção, que são intimamente ligadas com o espiritismo, o ocultismo e a feitiçaria. A astrologia, ela está intimamente ligada com o ocultismo, a feitiçaria e o espiritismo. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa saber de onde vem os pressupostos dessa pseudociência. Porque assim, quando você vai fazer ciência, você cria pressupostos. Você estuda aqueles pressupostos e vê se eles batem com o que está na realidade de acordo com os experimentos feitos. Então, você bate os pressupostos, bate as teorias e tudo, até chegar numa conclusão que pode ser verificada. E a astrologia, ela parte de pressupostos que não são verificáveis. Qualquer lugar. Entendeu? Não existe uma verificação científica das supostas verdades astrológicas. Agora, tá. Agora, o que é o horóscopo? Uma coisa é astrologia, outra coisa é horóscopo. O horóscopo, ele é uma ferramenta da astrologia, tá? Ele é uma forma de se de se utilizar da astrologia, digamos assim. Então, o horóscopo, ele utiliza a astrologia, ele faz parte dela. E, na verdade, o horóscopo, ele é uma espécie de guia ou um oráculo que supostamente prevê aspectos da vida de alguém. Essa ferramenta, ela se utiliza de 12 signos do zodíaco, de acordo com a astrologia ocidental. Entre eles, nós temos os 12, são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Cada signo corresponde a um período, perceba, aproximado de 30 dias, sendo atribuído às pessoas de acordo com a data de nascimento. Então, se é um período aproximado, não é exato. Tá? E assim, a ciência, ela não é feita com coisas aproximadas. Você não pode tirar conclusões baseados somente em aproximações. As aproximações existem na ciência, mas você não tira conclusões exatas baseado em coisas aproximadas. Não se faz assim na ciência. E a astrologia, o horóscopo, se auto-intitula ciência, mas se utiliza sempre de aproximações, nunca é exato. E por que ele nunca é exato? Porque quando ele erra, ele fala, mas é porque eu não sou exato. Por isso que eu errei. Então, se não é exato e errou, não é ciência. Bom, as pessoas que são crentes nessas adivinhações, elas geralmente consultam os signos antes de sair de casa. Quem nunca viu uma pessoa desse tipo que todo dia de manhã vai lá e consulta ou posta no Facebook, no Instagram, sei lá onde, posta e fala, hoje é o dia do não sei o que, hoje eu tenho que tomar uma grande decisão, mas o horóscopo está dizendo que eu não posso tomar essa decisão, porque não é tempo, a Lua está na posição beta, gama, alfa, e quando está nessa posição, quem é do meu signo com ascendência em touro, e não pode tomar decisões, então eu não vou tomar decisão hoje. Então é assim que eles fazem a ciência deles, né? Bom, e você sabe o que é mais engraçado, gente? Desculpa, mas existe ateu que acredita em astrologia. Isso que é engraçado, né? Então, como é que pode um ateu acreditar numa coisa dessas? Bom, haja fé. Haja fé, né? Ele tem muita fé, gente. Porque olha... Bem, então, as pessoas que acreditam, né, nessas previsões do horóscopo, elas se utilizam das previsões para tomar suas decisões ou para não tomar suas decisões, enfim, para viver suas vidas.
um dado curioso sobre o horóscopo, no Ocidente estima-se, isso aqui eu li numa revista da internet, é super interessante, tá? Então, mas enfim, é só um dado estatístico. Estima-se que 1 em cada 4 pessoas acreditem no poder dos astros. Irmãos, 1 em cada 4 pessoas, eu não sei se essa estatística está atualizada, mas me parece plausível, tá? Porque muita gente realmente acredita. 1 em cada 4 pessoas no Ocidente acredita. E de acordo com uma pesquisa da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em 2012, metade dos americanos afirmou que a astrologia tinha base científica. Irmãos, isso é terrível. Em 2012. Estamos no século XXI. Se isso aqui fosse um dado de 100 anos atrás, mas gente, o conhecimento evoluiu, as pessoas elas vão mais à escola hoje do que iam 100 anos atrás. E metade dos americanos, gente, americano tem educação boa. Metade dos americanos acredita que tem base científica. Então, a coisa é séria. Fico pensando aqui no Brasil. Se não é metade. Bom, se a gente for parar para... Vamos supor que seja algo em torno de metade dos brasileiros. Se a gente tem 80% de cristãos, significa que uma boa parcela dos cristãos acredita. Certo? Uma boa parte dos cristãos. Bom, como é que a Bíblia lida com esse tipo de coisa? E aqui eu já aviso os irmãos que eu não vou concluir hoje essa parte, porque isso aqui, a Bíblia tem muita coisa para falar sobre astrologia, sobre horóscopo, a Bíblia tem muita coisa mesmo, gente. Tá? Eu quero hoje só analisar com os irmãos um breve texto que está lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Eu acabei não mencionando, mas algumas pessoas, alguns estudiosos acreditam que a prática da astrologia surgiu por volta do ano 3000 antes de Cristo. Tá? Então é um negócio super antigo. Isso aí existe desde a época dos egípcios, babilônicos, essa turma toda aí. Tá? Cerca de 3000 anos antes de Cristo. Bom, vamos lá. Diz o texto de Atos 16, verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, em outras traduções está escrito irritado, perdeu a paciência com essa mulher, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Até aqui. Então, o resto da história os irmãos já conhecem, que a gente já leu muito aqui na igreja. Mas eu quero me concentrar aqui nessa jovem que tinha esse espírito de adivinhação. Tá? Em primeiro lugar, astrologia e horóscopo
por estarem intimamente envolvidos com espiritismo, ocultismo, feitiçaria e derivados, é uma pseudociência que está ligada com poderes demoníacos. Ela está ligada com poderes demoníacos. Tanto é que quem consulta a astrologia, muitas vezes, eu diria 99% das vezes, também consulta tarôs, também consulta cartomantes e outros derivados da bolinha de cristal. Tá? Essas pessoas, elas costumam se encantar, se prender a esse tipo de previsão, esse tipo de adivinhação. Por quê? Porque, como nós vemos no verso 16, preste atenção aqui comigo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro. Olha só que coisa curiosa. As pessoas, elas querem o ser humano, ele quer uma coisa, gente, quer segurança. É isso que o ser humano quer. O ser humano quer segurança, paz, tranquilidade, coqueiro, água de coco e uma boa rede. É isso que o ser humano quer. Conforto e segurança. Tanto é que quando você vê as principais pautas políticas quando tem eleição, é o quê? Segurança pública, né? Boa educação, saúde, não é isso que eles sempre falam? Essas são as pautas políticas. Economia estável. Por quê? Para você não ter dor de cabeça. Então o que é que o ser humano quer? Ele quer isso. Ele quer segurança, paz, tranquilidade. E esses homens, eles se utilizavam dos demônios que habitavam nessa jovem para obter uma certa segurança e tranquilidade. Como que eles faziam isso? Eles acreditavam nas previsões que ela dava. Então, por exemplo, ela chegava e falava assim, olha, fabriquem mais da estatueta da Diana que vão chegar uns mercadores da semana que vem, eles vão comprar todas. Se você tiver mais, você vai vender mais. Pronto, já estava dando lucro. Uma previsãozinha boba dessa. Eu tô aqui chutando um negócio besta, mas pode ser um monte de coisa. Que tipo de previsão que ela fazia, eu não sei. Mas ela acertava, porque dava lucro. O texto diz que ela dava lucro. Não diz que eles achavam que ela dava lucro. Não, o texto diz que ela adivinhava e que ela dava lucro para eles. E pelo jeito, pelo teor do texto, parece que ela era escrava desses homens. De alguma forma estava ligada a eles com uma obrigação, talvez de escravidão. Oi? Serva. Não sei muito bem o que significa isso, mas porque o texto não é tão preciso, né? Mas, enfim. Aí você vê o seguinte, que esse termo espírito de adivinhação, irmãos, esse termo no grego é curioso, muito curioso, tá? A palavra que adivinhação, né? Quando ele fala um espírito de adivinhação, no grego está escrito literalmente assim, ó, presta atenção. Um espírito, uma pitonisa. E aí você me pergunta, o que é pitonisa? Isso no grego, em grego. Em grego. Mas a palavra existe no português também. Também. É que é uma palavra pouquíssimo usada. Mas a palavra pitonisa, ela é utilizada para designar as sacerdotisas de Apolo. Quem são as sacerdotisas de Apolo? Eram mulheres que serviam esse deus grego Apolo no templo, enfim, algum santuário, alguma coisa assim, e elas eram famosas por fazerem previsões, por fazerem adivinhações, são sacerdotisas. Só que o curioso mesmo é o nome, pitonisa, da onde veio essa palavra, né? O que significa essa palavra? Veja que coisa interessante, Piton era o nome da serpente que guardava Delfos, quem nunca ouviu falar daquela cobra, né? A Piton, né? A Piton era o nome da serpente que guardava Delfos. O que são Delfos? Delfos é um lugar lá na Grécia. Tá.
tá? E de acordo com a mitologia grega, Apolo desceu do Olimpo para escolher um local onde seria o seu santuário. E após escolher o lado sul do Monte Parnasso, encontrou-o guardado por uma gigantesca e temível serpente. Ele matou essa serpente com a flecha e permitiu que a serpente continuasse morta lá, apodrecendo. E a palavra grega para apodrecer não se assustem, é putein. Essa é a palavra grega, putein. Provavelmente vem de... a palavra putrefação deve ser derivada, né? E significa apodrecer. E essa palavra, né, acabou originando o nome da Piton, que Piton significa exatamente apodrecimento. Então, Piton se tornou o nome desse lugar. E aí, as sacerdotisas que iam nesse lugar, que iam profetizar lá, elas eram chamadas de pitonisas, porque elas eram de Piton. Entenderam? Então, só para dar uma contextualização... O lugar onde a cobra apodreceu. O lugar onde a cobra, segundo a mitologia, teria apodrecido. Então, essa é a origem do nome da pitonisa. E aí, essa palavra pitonisa, no grego, virou sinônimo de adivinho, ou adivinha no caso, né? A palavra pitonisa se tornou sinônimo de adivinha. E nós percebemos aqui no verso 17, né, que essa adivinha, ela falava verdades. Olha o que diz o verso 17 de Atos 16. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E é mentira? Não é mentira. Vê que coisa interessante, né? Ela falou a verdade. E irmãos, isso aqui é importante, porque essa mulher, sendo uma adivinha, ela é exatamente a mesma coisa que é a astrologia e o horóscopo hoje. Se não estiverem intimamente ligados, que o texto não nos diz isso, mas eu não afasto a possibilidade da astrologia estar ligada com a prática que essa mulher fazia através desses demônios, ou melhor, que os demônios faziam através dessa mulher. E quando nós lemos o texto, né, ela fazia essas adivinhações, e no verso 17 ela fala uma verdade, assim como o horóscopo pode falar verdades. Preste atenção, o horóscopo não necessariamente está mentindo quando está escrevendo aquelas coisas. E por mais que eu ache que, na minha opinião, 99% daquilo é charlatanice, não afasto a possibilidade de que alguém com um demônio possa escrever aquele horóscopo e ali estar escrito uma verdade sobre a vida de alguém. Só que nós temos que nos lembrar, irmãos, que, preste atenção, esse é o ponto mais importante aqui. Nós temos que nos lembrar, irmãos, de que se existe previsão para as pessoas deste mundo, a previsão só pode ficar para elas. Não pode ficar para nós, porque nós não somos deste mundo. Por mais que um demônio possa prever a vida de uma pessoa que não é de Cristo, preste atenção, não é de Cristo. Por mais que um demônio possa saber o que vai acontecer com essa pessoa, ele pode planejar o que vai acontecer daqui 5 minutos na vida daquela pessoa. E aí acontece a pessoa, o horóscopo estava certo, né? Pode ser um monte de coisas. Mas para o cristão, isso não pode ser objeto de interesse, nem objeto de credo. Não podemos acreditar nessas coisas. Porque essas coisas, irmão, elas estão intimamente ligadas com a prática dos demônios. A adivinhação é prática dos demônios, foi o que Paulo mostrou aqui. Por mais que estivesse falando a verdade, o demônio estava falando a verdade e Paulo fez o quê? Ele expulsou o demônio. Então, é essa a lição que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Os demônios, eles não mentem a todo tempo. Eles podem falar verdades. Agora, se você acreditar
nas verdades que o demônio te conta, você está colocando a sua fé no quê? Nos demônios. Se você está colocando a sua fé nos demônios, sabe o que você está fazendo com a sua fé em Deus? Você está jogando ela fora. Você está negando a Deus. E negar a Deus é uma coisa muito séria, irmãos. Abra sua Bíblia lá. Em 2 Timóteo. Segunda Timóteo. Capítulo 2, verso 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então tá aí. E olha, eu estou dizendo, se você coloca a sua fé, a sua segurança em horóscopo, em astrologia, você está tirando a sua fé e a sua segurança do nome mais poderoso do universo, que é Jesus Cristo. Você está negando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. É isso que você está fazendo. Então, irmãos, acreditar em horóscopo pode parecer uma coisa boba e inocente, mas para um cristão é algo extremamente sério. Não podemos tropeçar nisso. Eu colocaria no mesmo nível jogar na loteria. Jogar na loteria é você colocar a sua fé em algo que não existe. Fazer uma aposta na loteria, por exemplo. Exatamente. Então, irmãos, e além de tudo, horóscopo é idolatria. Não pode ser designado com outra palavra mais precisa do que idolatria. Você está acreditando no que dizem os astros e não está acreditando no que diz a palavra. Simples. Posso falar mais uma coisa? Só um minuto. A Bíblia diz que as nossas vidas estão escondidas em Cristo. Estão escondidas. Significa que nenhum astro pode prever. Ou seja, o nosso futuro já está determinado. O nosso futuro está nas mãos de Jesus. Tem até aquela música que diz, né? Meu futuro está nas mãos do meu Senhor. E Jesus fala, né? Não se inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Fechou. Exatamente. Então, irmãos, eu já estou caminhando aqui para o encerramento do que eu queria trazer aqui hoje. Veja só, precisamos então ter atenção com mais uma coisa. Só mais uma coisa que eu queria falar aqui hoje. A astrologia e o horóscopo, eles não são divulgados porque existem pessoas boas que querem divulgar informações úteis. Não. Você acha que o astrólogo é uma pessoa boa que quer divulgar uma informação útil? Das duas uma. Ou ele é mal intencionado e quer ganhar dinheiro com charlatanismo, ou ele está possuído por demônios, fazendo algo que ele acredita ser certo, mas na verdade é obra de Satanás. Das duas uma. Ou ele quer ganhar dinheiro, é um charlatão, ou ele é um ignorante das coisas espirituais e está possuído por demônios fazendo a obra de Satanás. É isso. Não tem outra escolha. Não existe bem intencionado. Não existe. O que existe, irmãos, é gente querendo ganhar dinheiro. Se você for consultar um astrólogo, ele vai te cobrar. Se você for querer fazer o seu mapa astral, ele vai querer te cobrar. Sabe o horóscopo que você lê lá, aquela frasezinha curta, né? Aquela frasezinha curta. Sabe o que é aquilo? Aquilo ali é para chamar a tua atenção, para você ir a fundo. O que diz o meu horóscopo? Aí você começa a pesquisar no Google, aí de repente você encontra lá um anúncio
Astrólogo faz mapa astral. Eu quero ver o que fala o meu mapa astral. Pronto. O charlatão ganhou. Ganhou o teu dinheiro. Ou o espiritualmente possuído ganhou o teu dinheiro. Então, gente, sabe, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que falar sobre astrologia nesse aspecto, né? A gente vai falar mais um pouquinho na semana que vem, eu quero trazer mais alguns aspectos aí sobre a astrologia, mas eu queria mostrar para os irmãos esse texto da jovem que Paulo expulsou o demônio, para mostrar para os irmãos. Esse negócio de adivinhar, tu que adivinha o futuro, corre. Ou é charlatanismo ou é demônio. Meu futuro, ele não precisa ser previsto. Meu futuro já foi escrito por Jesus. Está nas mãos dele. A gente não pode se esquecer, Daniel, que o diabo anda ao nosso redor. Ou seja, ele sabe os nossos hábitos, os nossos costumes, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Sim. O diabo conhece a vida de cada cristão. Sim, porque ele anda ao redor. Porque ele anda ao redor. Então é fácil prever. Sim. É muito fácil prever, por exemplo, que eu não vou fumar, porque eu não gosto de cigarro. É fácil prever que amanhã provavelmente eu vou comer um bife, porque eu gosto de carne. E você tem carne na geladeira. Tenho carne na geladeira. Percebe? Então é muito fácil para o diabo adivinhar as coisas da nossa vida. Aliás, até o governo consegue saber, porque você digita o CPF na nota lá, pronto. Pronto, Né? Não precisa ser nenhum adivinho. Ou seja, o que a astrologia ela faz é tentar associar a ciência da astronomia com coisas espirituais. Sim. Por exemplo, hoje não é o dia de você tomar uma grande decisão. Isso é um assunto espiritual. Então eu vou lá e pego alguma coisa ligada à astronomia, que é a posição dos astros, das estrelas, dos planetas, etc. e tenta alocar aquilo, associar aquilo a um evento espiritual que pode modificar a sua vida, dar um problema na sua família, modificar alguma coisa que você tem. Percebe? A ciência não se presta a esse tipo de coisa. Sim. É uma coisa mística, né? Ela está ligada ao misticismo, né? Misticismo, Então eu exatamente. diria assim que para uma pessoa ser amante ou devota da astrologia, ela tem que ser no mínimo mística ou, como é que fala quando a pessoa acredita em fantasma, essas coisas? Espírita? Não. Uma pessoa sobrenatural. Que acredita em fantasma, como é que fala? Eu estava com a palavra agora na cabeça, já eu falo. Percebe? Mas nós cremos em Deus, cremos no Espírito Santo, cremos em Cristo. Por que haveríamos de crer num assunto que é de foro meu e do Espírito Santo, arbitrado por um planeta ou por um astro? Como é que eu poderia fazer isso? Percebe? Não posso, eu já tenho. O Espírito Santo já mora em mim. Jesus fala que eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Ora, o diabo está ao meu redor, mas dentro de mim está Jesus, o Senhor Jesus e o Pai. Então, o que vai acontecer comigo, quem sabe, e quem determina, como você bem pregou no domingo passado, falando sobre Atos, você falou que Paulo fazia o que o Espírito Santo queria fazer. Você lembra que você falou isso aí? Sim, lembro, claro. Agora, como é que eu vou determinar a minha vida, vou parametrizar a minha vida de acordo com a posição dos astros? Eu parametrizo a minha vida de acordo com o que está escrito na palavra. É isso que serve para a minha vida. Superstição, a palavra. Superstição. A pessoa precisa ser supersticiosa. E o cristão não é supersticioso, ele é crente. Sim, exatamente. Então, irmãos, é isso aí. Basicamente é isso que eu tinha para falar aqui hoje. Semana que vem a gente vai entrar num aspecto, eu diria, um pouco mais teológico a respeito da astrologia e do horóscopo. Vamos analisar um pouco mais a fundo o que a Bíblia fala sobre isso. Tá bom? Então vamos encerrar?
Vamos